Tribunal Superior Eleitoral definiu as regras para as eleições municipais deste ano. São 12 resoluções que foram aprovadas pelo plenário do TSE. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. As normas orientam candidatos, partidos, políticos e eleitores sobre as regras para as eleições municipais, quando serão escolhidos prefeitos e vices, além de vereadores. Ontem, a Corte definiu o calendário eleitoral para o pleito. O primeiro turno deve ocorrer no dia 6 de outubro. A data limite para tirar o título de eleitor é 9 de maio, 150 dias antes das eleições. Os ministros proibiram o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. A proibição vale para o dia de votação e 24 horas que antecedem o pleito. Também foi regulamentada a gratuidade do transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação. Não poderá haver diferenciação entre os eleitores transportados, nem propaganda partidária nos veículos. Já quanto às pesquisas eleitorais, ficou determinado que a Corte deve receber um relatório completo das empresas com dados, data de coleta e margem de erro. O objetivo é dar mais transparência aos levantamentos. Uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral também foi tema de discussão. Os ministros restringiram o uso da inteligência artificial na campanha. A resolução é de relatoria da vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que vai coordenar as eleições. O texto foi aprovado por maioria do plenário. Na sessão, o tribunal também analisou uma consulta feita pela deputada federal Célia Chacriabá sobre a reserva de cotas para a campanha de candidatos indígenas. Os ministros acompanharam o voto do relator Nunes Marques, que determina que os partidos e coligações devem reservar recursos do fundo de campanha e espaço nas propagandas de rádio e TV nas mesmas proporções de candidaturas indígenas, conforme já é feito com as candidaturas de negros. A par do entendimento consolidado nas cortes brasileiras, no sentido da importância da diversidade em todos os espaços de poder, sempre caberá aos legitimados provocar o Poder Judiciário para que possamos, a partir do texto constitucional e das normas postas, efetivar as mudanças que se apresentem possíveis e necessárias. O TSE ainda vai definir, no entanto, se a reserva para candidaturas indígenas valerá já para as eleições deste ano. Para isso, a assessoria técnica do tribunal vai realizar um estudo sobre o impacto da medida e para verificar a necessidade de uma regulamentação mais aprofundada, como, por exemplo, a exigência de critérios para definir o candidato como indígena. Uma das principais resoluções é a que trata do uso da inteligência artificial. O TSE proibiu a criação e divulgação de conteúdos falsos e determinou que o eleitor seja avisado quando houver uso de inteligência artificial em qualquer conteúdo. As informações com Fábio Ruas. O uso da inteligência artificial nas eleições foi regulamentado na resolução que trata de propaganda eleitoral. Com as novas regras, candidatas, candidatos e partidos devem sinalizar ao eleitorado quando estiverem usando ferramentas de inteligência artificial. Também está proibido o uso das deepfakes, que são as manipulações digitais de falas e imagens de pessoas para prejudicar ou favorecer candidaturas. As regras já valem para as eleições deste ano. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a Corte aprovou uma das normas mais modernas do mundo no combate à desinformação, fake news e uso da inteligência artificial em eleições. Permitindo que esse tribunal, os tribunais regionais eleitorais e os juízes e juízas eleitorais tenham instrumentos eficazes, modernos, para combater esse desvirtuamento nas propagandas eleitorais, no discurso de ódio, no discurso fascista, no discurso antidemocrático, na utilização de inteligência artificial para colocar na fala, na boca de uma pessoa o que ela não disse. A relatora das resoluções das eleições 2024 foi a vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais,
estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Em abril do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já havia entregado à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal propostas para colaborar com o projeto de lei da regulação das plataformas digitais. Na ocasião, ele conversou com os presidentes das duas casas sobre a necessidade de que as plataformas usem a inteligência artificial para excluir fake news e discursos de ódio na internet. E hoje, na sessão plenária do Supremo, os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia falaram sobre a aprovação dessas resoluções. Ficam proibidas as deepfakes, que ela já é mesmo ilícito. Ficam proibidas todas as simulações que levam a pessoa a ter esses estados mentais de acreditar no que não existe. Por exemplo, utilização de imagens, ou vídeos, ou montagens que descontextualizam gravemente, que desinformam no sentido de produzir mentiras que não há como um cidadão saber que é falso ou não. Enfatizamos a partir de dois princípios constitucionais. Primeiro, a função social da propriedade. Eu lembrava ontem no voto, presidente, que desde 1919, pela Constituição de Weimar, nós temos uma norma fortíssima que mudou o direito no mundo. A propriedade obriga, ela cria obrigações. Portanto, não é dizer que porque eu sou proprietário eu posso veicular o que quiser, como quiser, do jeito que quiser. Não há nenhuma possibilidade de se cogitar de estas formas de atuação serem impedimentos ao desempenho livre dessas plataformas, dos provedores. O contrário, apenas queremos que eles atuem constitucionalmente, cumprindo a função social que é atribuída a todas as entidades empresariais de qualquer natureza. Na verdade, nós queremos que se diga ao eleitor, agora se exige, porque é norma, se diga ao eleitor o rótulo que esta é uma imagem montada, esta é uma trucagem, essa não é verdadeira. E, com isso, o eleitor sabe de antemão, ou o usuário deste serviço sabe de antemão que ele está lidando com algo que não é verdadeiro. A responsabilização solidária das redes sociais e dos provedores, se eles não retirarem conteúdos no período eleitoral, se eles não retirarem conteúdos antidemocráticos, conteúdos racistas, conteúdos fascistas, conteúdos que gerem ou instiguem um discurso de ódio, eles passam a ser responsáveis solidariamente, civil e criminalmente, para que nós possamos finalmente, por hora no campo eleitoral, acabar com essa terra sem lei que existe nas redes sociais. E o segundo ponto, esse voltado aos partidos políticos, aos candidatos e às candidatas, e por isso a importância, a ministra Carmen quis aprovar antes mesmo do prazo, que é 5 de março, para que nenhum futuro candidato, nenhuma futura candidata possa dizer que não sabe da norma. Aqueles candidatos que desrespeitarem essa normatização, que utilizarem a inteligência artificial negativamente para prejudicar os seus opositores, para deturpar o sentido das informações, buscando ganhar as eleições, a sanção será a cassação do registro e, se já tiverem sido eleitos, a cassação do mandato.